Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar? Vamos fazer nossa prece? Então vamos lá, vamos agradecer a Jesus. Então, vamos orar. Então vamos aquietar um tanto mais nosso sentimento, coração, pensamento. Vamos respirar calmamente, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, o amor de nossa vida. Mestre amado, ouvimos o teu convite e cá estamos, reunidos em teu nome para juntos e em família ouvirmos o teu Evangelho. A brevidade da vida, a desencarnação de tantos, ainda assim não desperta a nossa consciência para o respeito e a responsabilidade com a vida. Que nesse estudo de hoje, Senhor, que em nosso Evangelho possamos cada vez mais despertar para as realidades da vida, despertar para a responsabilidade com as nossas atitudes. E principalmente começar a entender qual o propósito da vida terrena. Que a tua paz, Mestre, nos envolva. Que os nossos amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar e nos conduzir, porque todos nós aqui estamos em teu nome. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Vamos para o Evangelho? Então nós estamos nas instruções dos Espíritos, advento do Espírito de Verdade. Iniciamos o capítulo 5, fizemos o primeiro parágrafo na semana retrasada e a semana passada fizemos o segundo parágrafo. Vamos ver se a gente consegue acabar hoje o advento. Lembrando que advento é vinda, né? Exaltação, chegada, né? Do Espírito de Verdade. E nós já sabemos que o Espírito de Verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem foi de 1860. Tem uma sequência, tem uma de 60, tem a outra de 61 e a outra de 63. Vamos ver essa aqui de terminar essa de 1860. Então, no da semana passada, ele finalizou dizendo a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houver de cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Finalizamos aí. Então, vamos dar continuidade hoje. Diz ainda o Espírito de Verdade, o nosso Senhor: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. A gente acha assim estranho, o que ele quer dizer com homem fraco, né? Então, para hoje, o século que nós estamos, a gente não consegue entender. Mas era chamado homens fortes, ou homens de inteligência desenvolvida. Os homens muito inteligentes, né, eram chamados de homens fortes, né? E aqueles que não tinham inteligência eram chamados de homens fracos, né? Então, nós sabemos que quanto mais a gente desenvolve uma intelectualidade e que essa intelectualidade não vem acompanhado da moral, nós temos uma tendência muito grande para a vaidade e para o orgulho. Nós temos uma tendência muito grande de nos acharmos pessoas superiores aos outros. Nós carregamos uma tendência muito grande de sempre querer mostrar ao outro quanto nós sabemos. E aí a gente já aproveita e pega o grande filósofo Sócrates,
quando ele diz que ele reconhecia que ele era o mais sábio, porque ele era o único que sabia que nada sabia. Então, quando nós chegamos ao ponto de, movidos pela vaidade e o orgulho, achar que nós sabemos muito, e quando nós começamos a aplaudir a própria inteligência, isso mostra o quão fascinado nós estamos e o quão vaidosos somos, porque quanto mais a gente aprende verdadeiramente, acompanhado da moral, ou seja, a gente aprende, mas com Cristo em nossa vida, mais a gente consegue compreender o quanto nós não sabemos. Isso é autêntico. Quanto mais a gente aprende, uma coisa puxa a outra, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Você diz, meu Deus, quanto eu ignoro. Mas quando eu começo a achar que eu já sei tudo, isso mostra o quanto eu estou fascinado. É muito comum no movimento espírita, para as pessoas preguiçosas e vaidosas, nós falarmos assim, ou fascinada. O médium, quando ele está fascinado, ele foge dos estudos. Ele foge da obra séria de Kardec. Então ele começa usando subterfúgios e começa a ler qualquer obra espiritualista, mas foge das obras espíritas. Por quê? Porque está fascinado. E ele sabe, mesmo que inconscientemente, que estudar Kardec, e quando eu falo em estudar Kardec, por exemplo, a gente está aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, foi publicado por Kardec. Mas as mensagens que estão aqui dentro foram organizadas por Kardec, mas não foram escritas por Kardec. Então, quando a gente fala em estudar Kardec, a gente está falando de estudar Jesus, estudar Sócrates, estudar Swedenborg, estudar Santo Agostinho, estudar São Luís, estudar João Evangelista, estudar Paulo, porque é toda essa pleia de espíritos coordenada pelo Espírito de Verdade, que é o nosso Senhor, que escreve. Então, eu abro mão dessas lições que são verdades para estar lendo livros espiritualistas rotulando de espírita. Por quê? Porque esses livros facilitam para que eu permaneça no erro, permaneça na mentira e permaneça na acomodação moral. Então, nós devemos buscar sempre. Então, quando a gente começa a achar que a gente já sabe toda a codificação, ou então quando eu digo assim, leia o livro dos Espíritos, aí a pessoa me responde, eu já li. E eu já li assim, eu já li, já sei tudo. Sabe nada. Quando eu acabo o livro dos Espíritos, eu volto para a introdução de novo. E eu estou há um pouco mais de 30 anos fazendo isso. E cada vez que eu volto, eu tenho um pouquinho mais de entendimento para aprofundar mais algumas respostas que outrora eu não conseguia aprofundar. Livro dos Médios, quantas vezes já é estudado essa obra e sempre é novidade. Estamos agora refazendo o Céu e o Inferno, refazendo o livro A Gênese, quanta novidade ali dentro. Acaso, quando a gente está no estudo acadêmico, a gente lê o tema só uma vez e já sabe para sempre? A gente nos tem que estar sempre revendo aquele material para a gente poder fixar a lição? Não é assim que você faz no estudo acadêmico? Ou você vai lá para a escola, o professor, vamos pegar aqui as crianças, o professor lança a matéria lá na escola para vocês. Vocês estão aprendendo o português, aprendendo a matemática, aprendendo as ciências, aprendendo a geografia. Se você for estudar só na hora que o professor ensina, e se você não chegar em casa para rever tudo que o professor ensinou, você vai esquecer. Porque não tem como aprender tudo de uma só vez. A gente precisa rever sempre para que aquilo possa ficar. Quando a gente lê a primeira vez, a gente está apenas se familiarizando com o texto, entendendo a linha de raciocínio do autor. Quando a gente relê pela segunda vez, a gente começa a compreender de forma mais lógica aquilo ali. Então, cada vez que a gente lê, é uma lição, é um novo aprendizado.
Então, se no estudo acadêmico a gente precisa ler e reler várias vezes, no espiritismo, que é uma ciência, não é diferente. Precisamos sim estar sempre revendo, lendo, revendo e sempre aprendendo. E essas lições que nós estamos aprendendo no espiritismo não são lições que vai ficar na Terra. Também servem para a Terra. Mas essas lições são lições que vai servir para a nossa vida espiritual. A compreensão do mundo espiritual. Então nós vamos chegar no mundo espiritual, mas já com tanto de informação que muita gente aqui não tem. Então tudo isso eu estendi para aproveitar essa fala de Jesus aqui. Homens fracos. E é para ele, ou seja, os homens que se consideram pessoas que não sabem muito. Homens fracos, que compreendeis, olha aqui como ele coloca, o Espírito de verdade, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Tá vendo que o fraco se vincula ao saber e ao não saber? Então, o fraco seria não saber. E ele chama esse homens fracos que conseguem compreender a treva, ou seja, a escuridão da própria ignorância, ou seja, que não sabe. E sabe reconhecer. Porque, na verdade, mesmo aquele que era chamado de homem forte, também é um homem fraco, porque não tem conhecimento de tudo. Não sabe tudo. Então, se eu começo a achar que eu sei tudo, eu sou um espírito fascinado. Gente, ser vaidoso já é desagradável. Agora, ser vaidoso colocando no outdoor fica mais desagradável ainda. O que é um vaidoso que coloca no outdoor? É o autoelogio. É muito desagradável o autoelogio. Olha como eu sou isso, olha como eu sou aquilo, olha como eu sou bonito, olha como eu sou inteligente, olha como eu só tiro nota boa, olha como eu sou uma pessoa que venci na vida. Essa é a vaidade no último grau. Onde você já começa a se autoelogiar e quase sempre aquilo que eu preciso falar é aquilo que eu preciso me convencer. Então, quando eu preciso me convencer, eu preciso falar para tentar acreditar naquilo que eu estou falando. Então, para que isso? Para que isso? Então, o que nos torna grande é sabermos o quanto ignoramos. Por isso que Jesus diz, homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Você ia conseguir compreender isso aqui, né? A gente precisa ler assim no ticadinho. A gente precisa ler e meditar em torno daquilo que nós estamos ouvindo. Que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o achote, né? Ou seja, a tocha, que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho. Olha que interessante isso aqui. Ó. Vou repetir. Não afasteis a tocha, que é a claridade, que é a luz, que a clemência divina vos coloca, nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Então, que achote é esse? A doutrina espírita. É uma luz que vem clarear os nossos caminhos. Quantas pessoas, com o estudo dessa doutrina, não se libertaram do mal, dos vícios? Essa semana, fazendo um diálogo fraterno com o participante do grupo, eu achei tão legal a pessoa dizer, eu deixei de fumar através dos estudos, eu deixei de usar o álcool depois dos estudos. E o propósito da doutrina é exatamente esse, é libertar consciências, libertar a gente de vícios. Então é como ele diz aqui, ó, não afastei a tocha, que é a clemência divina, porque é muita clemência de Deus para com essa humanidade terrena, rebelde, egoísta.
vaidosa, orgulhosa. É muita clemência de Deus, mas não afastei. Gente, mesmo dentro da doutrina espírita, mesmo dentro do centro espírita, as pessoas afastam essa tocha da clemência de Deus. Quantas pessoas no movimento espírita não querem afastar essa tocha? Quantas pessoas dentro do centro espírita não querem estudar? Quantas pessoas dentro do centro espírita querem inventar marmotas? Quantas pessoas dentro do centro espírita querem enfiar livros que são espiritualistas e não são espíritas? Nós temos espíritas tentando trazer livros espiritualistas para os jovens. Nós temos evangelizadores que não falam mais de Kardec. Não afasteis essa tocha. E olha, gente, nós estamos assumindo uma responsabilidade muito grande. O Espiritismo é a terceira revelação. Kardec é o codificador. E quem coordena tudo é Jesus Cristo. Respeite Jesus. Quando a gente desrespeita essa doutrina, a gente está desrespeitando o Espírito de verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como estão as nossas bibliotecas dentro do Centro Espírita? Olhe a livraria, olhe a biblioteca. Veja se dentro dessa biblioteca tem um Pentateuco kardeciano. Veja se dentro dessa biblioteca tem a série André Luiz. Veja se dentro dessa biblioteca tem a série do nosso querido Humberto de Campos. Se tem os livros de Ivone Pereira do Amaral. Se tem Zilda Gama. Se tem Bozano. Se tem Camille Flammarion. E há quem diga, mas as pessoas procuram aquele livro espiritualista. Então, quer dizer que eu estou mais preocupada com o lucro do que com a doutrina? Acaso eu estou transformando a nossa livraria em quê? Porque quando uma pessoa chega numa livraria espírita e que ela compra aquele livro ali dentro, o que você está dizendo para ela? Que aquela obra é espírita. Não apague. Não faça isso. Não faça isso. Então, dentro da nossa livraria, Kardec, André Luiz, Emmanuel, gente, revista espírita. Gente, a coisa mais difícil a gente achar revista espírita. Quando a gente faz o estudo aqui, a gente tem que pedir. Por favor, pede. As obras de Humberto de Campos, a gente tem que pedir. Porque não tem. E não tem por quê? Porque ninguém procura. E por que ninguém procura? Porque os evangelizadores não incentivam uma boa leitura. Leon Denis e tantos outros nobres que faz parte da codificação. Quem já leu o que é o Espiritismo? Quem já estudou as revistas espíritas? Quem já estudou Viagem Espírita de Kardec? Então, gente, se nós continuarmos indo por essa estrada, não foi à toa que Jesus colocou essa frase aqui. E é uma clemência de Deus, misericórdia de Deus para com a humanidade. E qual é o propósito disso? A clemência de Deus coloca esse achote nas mãos para vos, Jesus fala, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, porque a gente se perdeu, reconduzir-vos, filhos perdidos. Gente, a humanidade terrena, quantos não estão perdidos? Perdido, não sabe o caminho.
não tem norte, não sabe nem por que levanta de manhã. Tá achando que levanta de manhã só para trabalhar, ganhar dinheiro para comprar comida e fazer ferezinha. Pronto, acabou. Comprar uma roupinha bonitinha de etiqueta. Como é que eu posso achar que a vida é isso? Trabalhar para comer, para se vestir e para ter um lazer. Trabalhar para comer, se vestir e ter um lazer. Será que é só isso? A gente nasceu só para isso? Perdido. Por isso é que ele diz: vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho, clarear, iluminar, tá tudo escuro. E reconduzir-vos, porque a gente se afastou. Quando Deus nos criou, nós saímos do colo dele. E ele nos conduziu 100%. A partir do momento que nós fomos desenvolvendo a intelectualidade que ele nos proporcionou, ele diz: agora o meu filho vai aprender a andar com as próprias pernas. Aí nós nos afastamos. Foi aí que nós nos afastamos do colo divino. Por isso é que ele diz reconduzir, trazer de volta. Nós saímos do caminho, saímos do percurso. Por que saímos? Por conta da vaidade e do orgulho. Por conta da rebeldia. Eu não quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu quero fazer do meu jeito. Nós não somos assim, gente, até hoje. Todos os dias a gente escuta as lições do Evangelho, que é Jesus nos ensinando Deus. Mas na nossa vida a gente não faz. A gente não quer fazer. Ainda hoje a gente não quer fazer. A gente quer fazer o que dá na nossa cabeça. E aí a gente acaba escolhendo um péssimo caminho e sofremos, não é pouco. Não é pouco. O sofrimento que tem no planeta Terra não é construção divina, é construção humana. É construção humana. As guerras que tem nesse planeta não é divina, é humana. E nunca Deus vai colocar na programação dele: iremos organizar uma guerra no país tal para que todos resgatem. Por favor, gente. Se é necessário um resgate coletivo, nós temos quedas de avião. Nós temos a própria natureza, quando traz um terremoto, um maremoto, qualquer coisa parecida. Então, a própria natureza nos faz resgatar a nível coletivo. Mas Deus organizar uma guerra? Então, muito cuidado, gente. Não afastei essa tocha que é o Espiritismo. Não tire esse direito de ninguém. Se eu me coloco na condição de um dirigente, aprenda a estudar o Espiritismo para poder ensinar. Se eu sou um palestrante espírita, aprenda o Espiritismo para poder falar de Espiritismo. Não fique enchendo a palestra de conteúdos apenas acadêmicos ou contando a sua vida particular ou profissional. Fale de Espiritismo. As pessoas precisam ouvir Espiritismo para poder libertar a consciência. Essa é a luz que ilumina o caminho. Poxa, eu tenho 45 minutos para fazer uma palestra, 50 minutos no máximo para fazer uma palestra. E eu vou estar falando da minha vida pessoal? Eu vou estar falando apenas da minha vida acadêmica? Eu vou estar falando da minha profissão? Sem falar da tocha que ilumina e que mostra o caminho? A quem eu estou a serviço? Eu estou a serviço de quem? Se eu apago essa tocha, se eu tiro a liberdade do outro de aprender, porque se o outro vai para lá e se senta para ouvir dentro de uma casa espírita, eu não tenho o direito de tirar essa oportunidade da pessoa. Eu tenho que falar de Kardec. Eu tenho que falar das obras subsidiárias.
reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Olha que fala linda de Jesus. Reconduzir-vos. E é esse o propósito da doutrina espírita, porque ele está falando aqui dentro da codificação. Ele está falando da terceira revelação. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias. Quanta miséria! Pior do que a miséria material é a miséria moral. É dessa miséria que Jesus está falando. Compaixão. Então, quanta miséria moral, gente. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados que, vendo o céu, todos nós olhamos para o céu. É o universo, as suas estrelas, os seus planetas. Olhar para o céu é ver o universo. Vendo o céu, cai nos abismos do erro. Ele chama o erro de um abismo. Gente, abismo não tem fim. É escuro. Porque os nossos erros de hoje não são por ignorar. Os nossos erros são por rebeldia e teimosia. Nós estamos no ano de 2024 da era cristã. Não é ignorância mais. Nenhum de nós ignoramos. Nós teimamos. Somos rebeldes. Às vezes a gente está aqui, está ouvindo o evangelho, está estudando direitinho, né? Vai para a vida, aparece uma proposta indecente ou uma situação que a gente sabe que é errado. Aí a gente justifica para aliviar a consciência e faz errado. Faz errado. Ou faz de conta que não está vendo nada, mas está se beneficiando do erro. Isso é hipocrisia. Crede, amai. Acredite nisso, amai. Meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Amai. Meditai, por exemplo, isso aqui é uma revelação. Então medita sobre isso. Medita sobre tudo isso que a gente está ouvindo aqui. Amai. Meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, tá vendo? Volto de novo lá. Saiba o que é obra espírita e saiba o que é obra espiritualista. Se a casa espírita estuda espiritismo, ela não inventa nenhuma marmota. O que é marmota? A pessoa vem aqui, a gente vai, conversa e diz assim: olha, a senhora tem que fazer 7 evangelhos, 7 sexta-feira, meia-noite. Olha, a senhora tem que... E começa com esses números cabalísticos.
14 ou 7, sei lá, 7 passes, 7 dias. Gente, isso não existe. O que me liberta é o amor que eu vivo. Então, por que a gente diz assim, vamos estudar o Evangelho? A gente estudando Jesus, a gente vai meditar Jesus e nós vamos nos melhorando no dia a dia. Melhorando no dia a dia, melhorando a nossa conduta moral. Eu vou mudando a minha sintonia com espíritos perversos. Eu vou mudando a minha condição de viver. Então, se a casa e os trabalhadores estudam o espiritismo, não colocam marmota. O que se deve fazer? Uma pessoa chegando na instituição cheia de dores morais, emocionais, vamos acolher. Coloca as pessoas em grupos menores para conversar sobre o Evangelho. Terapia de grupo, gente. E cada um ali vai ouvir e vai falar. Estudando Jesus em um grupo menor. A espiritualidade amiga que participa disso está fazendo todo o atendimento necessário. Isso é cristianismo primitivo. Era o que Jesus fazia, se assentava na beira do barco, ou lá na casa de Pedro, ou ali na beira do mar, do lago, né? O lago de Genezaré, Mar da Galileia, o mesmo nome. E ali ele em círculo conversava. É isso. As pessoas precisam falar, precisam ouvir em grupo menor. Não só palestra, mas poder proporcionar esse tipo. Se deu certo lá, por que isso não se estende a tantas e tantas outras casas? Então, meus irmãos, o que torna uma saúde é exatamente o Evangelho que eu vivo na minha vida constantemente. Se a casa, se os trabalhadores estudam o Espiritismo, eles não apagam essa tocha e não vão inventando marmotas. O Espiritismo não é místico, não tem misticismo. Não tem banho disso, banho daquilo. Isso não é espiritismo. Isso pode ser espiritualismo, mas espiritismo não é. Vamos lá. Amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente. Se você pegar o joio e você pegar o trigo, se você for uma pessoa que não tem o conhecimento, você não vai saber diferenciar. Porque são bem parecidos. Sabe qual é a diferença? Se tu pegar o joio, a artezinha dele, tu vai pegar e tu vai esfarelar. Só tem palha. Não tem trigo. Não tem nada. É vazio. Se você pega o trigo, que é bem parecido, você vai esfarelar e lá dentro você vai encontrar a semente do trigo. Não foi à toa que Jesus colocou joio e trigo. Então, nem tudo que parece é verdade. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente. As utopias, né, são as fantasias, com as verdades. O grande problema é que nós achamos que
tudo que é de ordem mediúnica é espírita. Os fenômenos mediúnicos, as comunicações sempre existiram. E o espiritismo chegou no meados do século XIX. Mas se nós formos pegar a história antiga, nós vamos encontrar pitões, pitonisas, são quem? Médios. Então nem tudo que é mediúnico é espiritismo. Nem todos os livros psicografados são espíritas. Podem ser mediúnico? Pode. É espírita? Nem sempre. Então a gente tem que acreditar, parar nisso. Ah, fulano faz cirurgias. Isso é espiritualismo. Isso não é espiritismo. Você já leu em alguma coisa de Kardec de cirurgias? Cirurgias com corte. O máximo que você vai estudar na Gênesis é sobre o fluido. Porque, meus irmãos, quem gosta de show é espírito da terceira ordem. Tudo que é divino é tão discreto que é igual ao amanhecer, de tão sutil, quando tu percebe o dia já chegou. Então nós estamos aqui ouvindo o Evangelho. Dentro da minha casa, dentro da tua casa, tem amigos espirituais. E eles estão atuando sobre nós, em nossas necessidades, de forma tão sutil como o amanhecer. Porque isso é Jesus no lar. Isso é Jesus no lar. Sem misticismo, sem personalismo. O médio tal, fulano, não. É Deus, é Jesus. São os amigos espirituais. Espírita. Ah, como é boa essa frase. Você está vendo com quem que ele está falando? Ele poderia dizer cristãos, espíritas, amai-vos. A fala do nosso Senhor Jesus lá por discípulos, os meus discípulos, os meus alunos, serão reconhecidos por muito se amarem. Porque como é que eu posso estudar o Evangelho e odeio, persigo o meu irmão de ideal espírita? O verdadeiro cristão, ele se une para servir ao Cristo. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Amai-vos. Então, casa espírita em que os trabalhadores não se respeitam, não se amam, não são cristãos. Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Instruí-vos. Volto. Se uma pessoa nos procurou e disse, tia, o estudo me tocou tanto que eu não consegui mais beber. Quando eu levantava o copo, aquilo me incomodava. Quando eu levantava o cigarro, isso já me incomodava. Porque agora eu sei de coisas que eu não sabia. Instruí-vos. Esse é o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Vou repetir.
todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele, no cristianismo, se arraigaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, que a gente achava que morreu, acabou tudo, vozes vos clamam, abre aspas, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Fecha aspas. Segue citando. Assina o Espírito de Verdade, a Mensagem de Paris, de 1860. Na próxima semana, nós vamos estudar a próxima Mensagem do Espírito de Verdade, que já é no ano de 1861. Ou seja, um ano depois. Foi bom? Aprendemos muito com o Espírito de Verdade? Que bom. Então vamos fazer a nossa prece para agradecermos a Jesus, né? Ah, Senhor, conheces o que vai em nossa alma. O Senhor sabe a intenção que cada um de nós carregamos. O Senhor sabe, Senhor, a vontade de cada um de nós. Aqui estamos, Senhor, não mais para brincar, não mais para perder o tempo valioso, não mais para termos atitude sem absolutamente nenhum comprometimento. Se aqui estamos, ouvindo essas advertências, Senhor, é porque já estamos cansados da mentira e queremos a verdade. Estamos cansados das atitudes equivocadas e buscamos as verdadeiras atitudes. Nós te rogamos, Senhor, que nos proteja, que nos livre de todo mal, que nos dê força, coragem para continuar o trabalho que o Senhor nos confiou. Que nos dê força e coragem para burilar essa alma que somos. Abençoa-nos, Jesus amado. Obrigada, amor querido, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos também em diversas plataformas de áudio.
Procure EOS Manaus no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.